Vivemos um processo de imbecilização em prol da autoestima? Fala mestre, aqui é o Thiago Burigato, seja muito bem-vindo a mais uma hashtag Aula do Burigato. E a de hoje é baseada num texto que eu escrevi, postei lá no meu Instagram. E até pelo feedback, essa discussão é muito importante da gente ter agora, neste exato momento. Bom, vamos lá. Primeiro, né? Eu até mandei um áudio lá no meu canal do Telegram. Se você não tá, você tá perdendo vários conteúdos exclusivos que eu só posto lá. O link tá na descrição pra você fazer parte, é grátis, beleza? Então clica aí e entra lá, né? Bom, e aí eu até mandei um áudio lá falando, explicando um pouco dessa ideia, né? E eu inclusive começo o texto, que também o link tá na descrição, falando da seguinte forma: minta por misericórdia. Se eu não me engano, inclusive, essa frase é do Nelson Rodrigues, não é? E aí eu começo com a seguinte forma, né? Entre aspas. Não, amiga, você está sozinha porque ainda não encontrou alguém que te mereça? Não, mano, essa mina não te merece. Ou, nossa, eles fizeram isso porque não reconhecem o seu valor, né? Bom, olha só. O que eu acho interessante disso daí? Continua, inclusive, né? Vou pegar uma outra parte que daí a gente já junta tudo, ó. O que ela significa geralmente, tá? Ela pode ser real, mas geralmente é o seguinte: deixa eu dizer algo bonitinho que te agrada porque você não aguenta ouvir a verdade. Ou seja, é como se você fosse uma criança e eu tivesse que esconder de você o lado cruel do mundo, basicamente, né? Bom, vamos lá. Olha só que interessante. Primeiro, autoestima, né? Eu tava até vendo o ponto de vista do Jordan Peterson em relação a isso. Para ele, autoestima de certa forma não existe, até onde eu compreendi ali, né? Mas vamos pensar aqui. Autoestima. Então é uma forma, é a estima que eu tenho em relação a mim. Vamos pegar talvez um valor, ou melhor, uma forma mais fácil de se falar. A minha sensação de valor próprio. É olhar pra mim e falar, não, eu tenho valor, eu sou isso, eu sou aquilo. Bom, beleza. Dito isso também, o que acontece? A gente vai ler livros de autoajuda, basiquinhos e tudo mais, né? E aí a gente lê lá, você é único, né? Você é foda, e não sei o que lá, você pode tudo, o mundo é abundante, é só você ir lá se esforçar e pegar e tal, não sei o que lá. Bom, tá. Acho que já deu para entender um pouco do papo. O que acontece aqui, certo? Acontece o seguinte processo. Eu viro uma pessoa extremamente mimada, fraca, que não aguenta ouvir a verdade porque o mundo não é bonitinho. Eu não sou um anjo, eu não sou especial, eu não sou nada disso que talvez meus amigos estejam vendendo pra mim, os livros de autoajuda estejam vendendo pra mim. Na verdade eu sou uma pessoa complicada, difícil, caótica, confusa e que na verdade eu tenho que, no mínimo, tentar organizar um pouco da bagunça que tá rolando dentro de mim para que eu consiga, ou até na minha própria vida, no meu entorno, para que eu consiga ser uma pessoa melhor e ter melhores resultados. E não ficar gritando na frente do espelho que eu sou maioral e com isso achar que minha vida vai se resolver, né? Então assim, muita coisa vai se confundindo, e aí nessa imbecilização em prol da autoestima, eu em nenhum momento me confronto com o lado que eu preciso melhorar, com o lado que eu preciso fazer diferente, com o lado que eu de fato preciso confrontar e lidar, né? Tem até eu tô dentro do Reflexões, o meu clube do livro, eu tô abordando um livro chamado O Ego é Seu Inimigo. E olha só que interessante, bem no primeiro capítulo, o Ryan Holiday fala de um caso de um governador, um candidato a governador em 1934, que na campanha dele escreveu um livro, um pequeno livro, intitulado Eu, Governador da Califórnia e Como Acabei com a Pobreza. E aí ele vai explicando, então lá dentro basicamente ele escreve um livro sobre algo que ainda não aconteceu, certo? Como se ele já tivesse pós isso, né? Aí, olha o efeito que isso teve na jornada dele, segundo pessoas próximas dele ali. Primeiro, ele perdeu, né, a eleição. Segundo, que ele perdeu a vontade de lutar pela eleição dele. Era como se o fato dele ter escrito sobre isso tivesse dado o senso de realização que ele queria e já estava bom, né? Inclusive parece que vendeu bastante o livro na época e aí parece que isso já estava bom, ou seja, ele viveu uma realidade na própria cabeça, certo? E pronto, acabou. Era isso que ele queria. E aí ele não foi eleito e ele na verdade não acabou com a pobreza porra nenhuma, e na verdade ele não fez nada no mundo, a não ser não, né? Pelo menos nesse episódio, perder a eleição. Bom, eu já expliquei, né, isso, se você for buscar, já é bem firmado, digamos assim, que para o nosso cérebro é muito difícil diferenciar imaginação de realidade,
Por isso, por exemplo, quando você lembra de alguma coisa, certo? As mesmas áreas são ativadas e talvez você sinta a alegria ou a tristeza de recordar um momento no qual você viveu. Então as sensações e a ideia para o cérebro é praticamente a mesma, não é? Então qual que é o ponto de tudo isso daqui que eu tô falando, né? Nós ficamos cada vez mais imbecis porque na nossa cabeça a gente fica o tempo inteiro gritando que a gente é maioral, a gente vai e tem isso de certa forma reforçado também com essas frasezinhas fracas, superficiais e banais, muitas vezes compartilhadas. E qual é o ponto? Não é que os problemas estão nas frases ou alguma coisa assim, não, então pare de compartilhar frases. Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que você precisa confrontar esses conceitos. Você precisa ser honesto em relação a esses conceitos, certo? O que não acontece muitas vezes. Então se você até chegar, e olha só, né? Talvez você chegue para um amigo ou para uma amiga, você que é mais corajoso, né? E mais corajosa, chega para um amiga e fala, olha, deixa eu te fazer uma pergunta, né? O que você acha que eu sou ruim e que eu devo melhorar? Você verá que imediatamente a pessoa vai talvez começar a ficar meio cheia de dedos, meio cheia de coisa, assim, né? Tipo, então, não, na verdade assim, eu nunca pensei. Ou até você mesmo, se você parar e falar assim, muita gente se ferra nessa pergunta, quais são os meus defeitos? Nossa, eu nunca parei para pensar nisso, não é? Então, esses são indícios claros, tá? De que muitos de nós não olhamos para o principal lado do nosso valor, que é aquele que não tem, certo? No sentido de que não existe, por exemplo, concretude para eu falar aquilo. Então, por exemplo, e você vai ver que muitas vezes quem atinge os níveis de concretude nas experiências também não... Bom, existem, claro, né, as pessoas complicadas, mas muitos deles ainda são humildes e tudo mais, né? O que eu quero dizer é basicamente o quê? Você, por exemplo, que até brincam, né? Fazer uma página no Facebook e colocar CEO de uma coisa que nem saiu do papel, sabe? São coisas nesse sentido que aí vão te imbecilizando. Você vai perdendo a vontade de lutar pelos seus ideais, pelas suas vontades e tal. Você fica mimado, você fica fraco. Tudo que falam pra você nega. Tudo que falam pra você rebate. E aí você vira uma pessoa que só discute, mas que não faz nada. E, velho, eu conheço muita gente assim, né? E claro, eu também tenho que tomar muito cuidado pra ser hora ou outra não cair nessa tentação, né? O próprio Jordan Peterson, um dos, assim, psicólogos clínicos que eu mais acompanho, ele coloca, que inclusive isso vamos dizer assim, se eu não me engano, Carl Rogers pensa da mesma forma, bom, alguns teóricos, inclusive, onde ele se baseia e tal, que é o seguinte, o princípio básico da psicoterapia, ou seja, para que a pessoa de fato tenha resultado, para, por exemplo, ser atendido pelo Jordan Peterson, é ela olhar e falar assim, eu tenho um problema na minha vida, eu estou absolutamente disposto ou disposta a falar francamente sobre isso e a fazer algo para melhorar. Sem esses 3 pré-requisitos, digamos assim, sem essas 3 concepções claras na minha cabeça, eu não tenho, segundo o próprio Jordan, como ter bons resultados na psicologia, na psicoterapia ali e tudo mais. E assim, você pode, Thiago, talvez nunca fiz e tal, né? Bom, qual que é o ponto fundamental? Então, uma conversa, né? Por exemplo, eu estudo muito e tudo mais, e geralmente eu prefiro conversar com pessoas que eu gosto e tudo mais, né? Bom, e aí na conversa vai ser a mesma coisa. Quantas vezes talvez você chegou e virou para um amigo e você fala, puta, cara, faz tempo, sei lá, que eu não namoro, que eu não trabalho, que eu não sei o que lá, que eu não... E aí você pergunta pra pessoa, mas aí você fala, mas é que não, aí você tá viajando, aí não tem nada a ver, não sei o que lá, tal. Bom, e aí você nunca entra, você nunca confronta, você talvez nunca se olha no espelho e fala, peraí, deixa eu olhar com toda a merda que tá dentro de mim, pra que eu de fato me torne uma pessoa melhor, né? Então, esse é o ponto fundamental. Você estar nesse processo de imbecilização mostra que você é muito mais fraco do que você imagina, e isso é perigoso, porque se você não reconhece essa sua fraqueza, você vira uma pessoa ressentida, uma pessoa que não consegue ter resultado, porque sai muito rápido do emprego, termina muito rápido um relacionamento, ou qualquer coisa nesse sentido, não consegue lutar pelas coisas, né? E aí, eu até coloco assim no texto, vamos cada vez mais nos tornando mimados em prol de uma autoestima rasa que faz pensarmos o quanto somos especiais, mesmo que nossos resultados na vida não acompanhem tal noção. Então até, muitas vezes, e é complicado, cara, é uma birra que eu tenho um pouco em relação a essa popularização do motivacional, que escreva sobre os seus sonhos, escreva sobre o quão
foda você será, e tal, e não sei o que lá, e aí acaba ocorrendo o efeito Upton Sinclair, né? Não existe esse termo tecnicamente, mas a gente pode utilizar aqui, que é o quê? O cara escreve, ou a mulher escreve, e aí ela nunca nem luta, porque aquilo já dá uma sensação de que ela fez alguma coisa em relação àquilo, e aí pronto, fim de papo, não é? E aí, claro, né? Quanto menos resultados você tem, mais ressentido você fica, mais difícil será você lutar contra isso. E aí, muito provavelmente, você vai começar a alterar os seus alvos. Ou seja, você vai falar assim, quer saber? Na verdade, ficou claro pra mim que eu não preciso de ninguém, que eu não preciso disso e daquilo. E aí, daí, quem sabe, passa a sua vida, você chega numa idade e você vira e se olha e se vê sozinho, ou sozinha, ou com um monte de desejos que você não foi atrás por causa dessa imbecilização de não confrontar o seu lado ruim, de não pedir a honestidade das pessoas, de não incentivar elas a falarem a verdade. E olha, eu falei uma porrada de coisa aqui, e assim, se você, se na maioria do tempo você pensou em outras pessoas que são assim, você está perpetuando o processo de imbecilização na sua vida, porque você tem que pensar em relação a você, não aos outros. Tiago, as pessoas que são grossas, sincericídio e não sei o que lá, não importa agora, não é sobre isso que nós estamos discutindo. O que nós estamos discutindo é sobre você fortalecer o seu espírito humano para que você encare a vida como ela deve ser encarada, ouvindo a verdade, lidando com o que você tem que lidar, tendo força, parando de ser fraco, parando de ser fraca, parando de ser mimado, parando de ser vitimista, parando com essa palhaçada de achar que o mundo te deve alguma coisa, porque se você continuar com essa mentalidade, o problema será seu. Isso é fundamental. Talvez alguém vai ver o vídeo, vai falar assim, vai me xingar, e tá tudo bem, porque é um direito seu, certo? O problema é o seguinte, eu continuarei lutando pela minha vida. E você? Qual será a vida que você vai colher com esse processo de imbecilização fraco e mimado que você tá vivendo? E ó, pra completar, como que eu coloco, e que inclusive coloco no próprio texto, busque opiniões reais. Coloca, saia desse processo de imbecilização e entre para o processo de amadurecimento. É necessário, não se preocupa com, mas e se. Primeiro se preocupe em ter opiniões reais. Primeiro se preocupe em ser honesto com você e com você mesmo. E com você e consigo mesmo. Mas bom, você entendeu, consigo mesmo, né? Se for o caso, escreva no papel aquele lado que você precisa confrontar, não aquele desejo utópico que você nem sabe por onde vai começar e que talvez não te estimule, né? É claro que com isso eu não quero demonizar qualquer processo motivacional ou qualquer ponto, eu estou falando de um aspecto, certo? E você vai precisar fazer essa contextualização na sua vida, ou seja, se você lê livros X que te empoderam, não sei o que lá, e isso e funciona, ignora o que eu falei, você não está no processo de imbecilização, porque você está buscando ferramentas que te impactam, cada um, por exemplo, vamos pegar, existem tantas ferramentas, digamos assim, pra gente trabalhar, e aí é a mesma coisa que talvez você, por exemplo, gostar de um filme ou de outro, não quer dizer que um é melhor do que o outro, quer dizer que apenas temos gostos diferentes, e aí você talvez, por exemplo, prefira aquele processo um pouco mais, o Ru, Yup e essas coisas. Eu, por exemplo, não vou muito para essa linha, não sou muito fã dessa linha, e já passei por isso, experimentei, li, estudei, participei e tal. E, bom, é isso, tudo bem, né? Cada um. Então esse é o ponto fundamental. Logo, perceba se você é uma pessoa que tem força, que encara a vida de fato, você é uma pessoa que quando está na frente do seu namorado, sua namorada, seu pai, sua mãe, seu filho, não importa quem seja, a pessoa te fala uma coisa e você pelo menos reflete. E veja bem, com isso eu não quero te dizer, até porque grande parte do que eu estou falando aqui é você com você. Então, independente de que alguém te dê uma opinião real e tal, ela fala algo verdadeiro e por aí vai, mas cabe a você refletir e entender se aquilo é verdade ou não. Tiago, como eu sei que é verdade? Sentando e refletindo sobre isso, afinal de contas a vida é sua, só você vai poder responder, certo? Então é você parando, sendo honesto e até, basicamente, quando eu falo busque opiniões reais, talvez seja até muito mais com você, né? Então é a mesma coisa que, sei lá, vamos supor que nesse período aqui de vida eu chego pra alguém e falo, cara, assiste esse vídeo meu aqui, o que você achou? Aí o cara, fala, posso ser honesto com você? Eu falo, pode, claro. Tiago, eu achei uma bosta seu vídeo, cara. Aí, bom, válido, por que você achou uma bosta? Aí a pessoa vai dar as especificações dela, legal, obrigado, interessante seu ponto de vista, show de bola. E aí eu vou lá e reflito, é uma bosta ou não é? Cara, realmente aqui ele tem razão, podia ter melhorado aqui, ali e tal. Agora aqui, eu acho que não, né? Então bom, vou lá e vou pôr a teste, como por exemplo, se eu tiver um projeto, a mesma coisa. E assim vai, mas que pelo menos
pelo menos eu tenho força de espírito para lidar com esse lado que, cara, eu não... Bom, é complicado, né? Mas espero estarmos fazendo a nossa parte e eu sinto que sim, porque pelo feedback que eu recebo da maioria das pessoas, é justamente isso que está todo mundo observando. Cansa essa vitimização, cansa essa imbecilização, onde todo mundo tem que ficar agradando todo mundo. O problema é que a vida não respeita especificamente isso. Ela é dura, ela é difícil e que a gente se fortaleça para lidar com ela, ao invés de que a gente se enfraqueça para lidar com ela. Eu espero ter feito isso com esse vídeo. Deixa eu saber nos comentários. Como eu sempre digo, mais poder e mais controle. Grande abraço e até o próximo vídeo.